Eu tentei, com todas as minhas forças, não cair no clichê de transformar o meu podcast naquele podcast que entrevista pessoas que foram aprovadas para contarem a trajetória deles. Então eu fiz aqui, você deve ter acompanhado na primeira temporada do InterpretaCast, eu fiz um episódio com 2 vestibulandos, porque eu pensei, cara, vamos fazer um episódio com a galera que tá ali, ó, no fronte de batalha, sofrendo, tomando porrada, né? Eu não quero fazer episódio com aprovada, contando, ai, porque a minha trajetória foi incrível, eu estudei não sei o quê, blá. Só que aí nós temos um problema. Que qual foi o problema? Se você assistiu o episódio Entrevista com Vestibulandos, e agora você entrou aqui e viu o episódio Entrevista com Universitários, isso tá acontecendo por quê? Porque eles passaram. Simplesmente Dudu e Ceci conseguiram ser aprovados em medicina na UFSC. Então nós estamos aqui, Dudu e Ceci, dei um tchauzinho pra câmera. Estão aqui os dois. Eles foram aprovados em medicina na UFSC e nós temos um papo muito interessante pra bater. Então eu queria começar dizendo que se você tá aqui assistindo esse episódio e você não assistiu o Entrevista com Vestibulandos primeiro, pare e vá assistir. Porque daí você vai comparar coisas muito interessantes. Uma das coisas que você vai comparar é a cara da Cecília. A Cecília, desde que ela chegou aqui no estúdio, ela não consegue parar de sorrir. E é outra pessoa completamente diferente do que nós tínhamos aqui, porque nós tínhamos a pessoa que dizia que ela iria para a Universidade Federal do Inferno, mas ela não faria mais cursinho. Ela disse que ela preferia ser feliz fazendo o plano B dela. Ela preferia ser infeliz fazendo o plano B do que fazer mais um ano de cursinho. E agora, desde que ela entrou, ela está assim, feliz e faceira, né? Estamos aqui. O Dudu, que estava com a sua cabeleira de sempre, perdeu os seus cabelos, né, Dudu? Já tá recuperando um pouco, né? Tá crescendo. Já Cresceu tá. rápido. Eu fico feliz de não ter te encontrado enquanto tu tava careca, porque pelo que eu vi das fotos... Tava tensa a situação. Tava feio. complicado, né? Tava é. bem complicado. Então a gente sabe que cabelo na tua vida é importante, né? Minha namorada me via, ela chorava. Então, mas ela chorava com razão. Então a gente já sabe que você, já vamos ficar a dica, né? Vai entrar pra universidade agora, vai cultivar essa cabeleira de novo. E pelo que eu tô vendo ali, se em alguns anos der problema, vamos reservar uma grana pro implante, né? Minoxidil já tá sendo aplicado aqui. Exatamente, precisamos. Eu também, eu tomo esse cuidado muito, porque o careca realmente não ficaria, né? Quando eu passei, eu não deixei cortarem meu cabelo, porque realmente seria a visão do inferno aplicada, né? O teu topete é muito impactante, não tem como ficar sem ele. Não, eu achei que quando tu mostrou aquela foto careca, que você tinha sido aprovado na Universidade Federal do Inferno. E você tava se preparando pra ir pra lá, entendeu? Pra mim era essa a expectativa. Então, o Dudu, eu queria dizer aqui em frente às câmeras que você tava muito feio e agora você tá bem melhor. Não, assim, o cabeleireiro já dele ficou foi. até assustado, né? A Cecília raspou meu cabelo, meu cabeleireiro falou, nossa, tentaram te matar aqui, arrancando parte do teu couro cabeça. Assustou o cabeleireiro? Foi desse nível? Não, ele deve ter ficado preocupado que, sei lá, teus pais poderiam pedir o dinheiro de volta, porque já aconteceu, né? Um serviço mal feito, alguma coisa. Tirando as brincadeiras de lado, Dudu e Cês, queria dar os parabéns pra vocês, então, aqui agora. Obrigada. Pra vocês que estão assistindo esse episódio e não sabem do processo, a gente vai poder falar um pouquinho mais, porque hoje eles vão estar abertos a falar coisas como os anos de cursinho, o tempo que ficaram, né? Mas a gente se conhece aí, acho que a Cecília em tempos pré-pandêmicos ainda, né? Você foi minha aluna ali antes ainda do processo, o Dudu foi em meio ao processo, então já faz aí alguns anos que a gente se conhece e eu consegui acompanhar toda essa trajetória de sofrimento que culminou com um final feliz, né? Então, pra quem tá em casa e não sabe, eles foram aprovados ambos na UFSC. Dudu começa as aulas na UFSC aqui de Florianópolis mesmo, passou pelo vestibular. A gente vai falar sobre vestibular e sobre Enem. Vocês vão lembrar do outro episódio em que ele comentava que tava com ranço do Enem e queria focar mais no vestibular mesmo. Deu certo esse foco. Cecília passou na UFSC de Araranguá, que pra quem não é aqui de Santa Catarina, é uma cidade muito pertinho daqui. Dá pra vir todo final de semana e tal, mas vai pra lá. E pelo vestibular também, né, Cecília? A gente vai falar sobre tudo isso, como aconteceu, e vai falar sobre as notas do Enem deles. Queria dizer pra vocês, então, primeiras impressões. Quero que vocês me falem, podem escolher quem quer começar. O que muda do episódio anterior pra agora? Como é que vocês estão se sentindo? Muda que a gente tá muito feliz, a gente tá muito alegre, tá tão leve, tá tão... Nossa, a gente sentiu uma energia tão... A gente ficou ansioso vendo o nosso episódio antigo, que... Deu até vergonha alheia. Assim. Ali a gente tava no fundo do poço. Tava feio, né? Tava feio, tava... Eu acho que o episódio foi nosso pior momento e acho que vai ser legal pra contrastar como agora a gente tá bem, como a gente vai poder falar como que a gente saiu do buraco, como que a gente sobreviveu, porque ano passado a gente não estudou, a gente sobreviveu ao cursinho. Verdade. E tu acha que caiu a ficha já?
Não A caiu. minha não caiu nem Não um pouco, caiu? eu não sei, assim. Pra galera saber, né? Até nem falei pra vocês, o episódio está indo ao ar no dia 15 de abril. Essa é a data que tá indo. Já vai ter caído a ficha. Mas nós estamos gravando ele no dia 26 hoje, de fevereiro. Então, finalzinho de fevereiro ele vai pro ar na metade de abril, né? Então, pra você que tá em casa, eles não começaram as aulas ainda. Eu estou pegando aquele momento da expectativa do início, né? Não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha. Inclusive, hoje, a gente tava conversando aqui antes de começar, que hoje é o dia que os cursinhos aqui em Florianópolis, a maioria, estão começando as aulas. E a gente tá aqui gravando podcast. Então, hoje é um dia fatídico, né? Não estar passando por isso de novo. Sim. Ai, que delícia. Sexta-feira eu tava na praia, eu tava pensando, nossa, o pessoal que vai nesse horário vai estar no cursinho. Que coisa boa tá na praia aqui, aproveitando a vida. Excelente. E você também, Ceci? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa, então, assim. Hoje, tá? Mesmo que não tenha caído a ficha ainda, não tenha começado as aulas, quer dizer, a gente tá num momento de idealização do processo, né? Vai entrar na faculdade, já aviso a vocês que vai ter coisas que vocês não vão gostar, vai ter aulas que vão ser ruins, vai ter uns colegas que vocês vão se dar muito bem e outros que vocês vão ter ranço. Isso faz tudo parte do processo. Mas nesse momento de idealização, assim, hoje, tá? Que pra quem tá em casa, a situação é, faz quanto tempo? 1 mês e pouco que vocês descobriram que estão Sim. aprovados. Isso, né? Passariam por tudo de novo? Se tivesse que voltar, já dá pra dizer que valeu a pena todo o sofrimento ou ainda é cedo? Já dá, a sensação de ver o teu nome na lista de espera. Na lista de espera não, na lista de aprovados. Nossa, o Dudu ainda tá traumatizado. Tu tá tão traumatizado que tá na Meu lista de Deus, espera. Dudu, vira a Não, página, já passou, Mas já ver passou. ali, ser aprovado em primeira chamada é uma sensação, assim, ó, fenomenal. Não tem nada comparado. Só de lembrar, assim, do friozinho da barriga, de a gente mandando mensagem. Cara, nem começou ainda, mas é uma alegria tão grande de saber que a gente conseguiu, que a gente vem... No outro episódio eu comentei do monstro, né? Saber que a gente venceu o monstro. E a gente tá aqui, a gente... Se tu tivesse que voltar, então... Dudu, tu saiu do 3º ano, que ano é? A gente saiu em 2020, nós dois. 2020 os dois. Então 2021 foi o primeiro ano de cursinho, 22, 23 e agora 24 estamos na faculdade. Se tu agora, sabendo do que aconteceu, toda a função de fazer cursinho e tal, tu já toparia? Com fazer certeza, de novo. com certeza. Ceci. Ai, não sei. É isso que eu quero saber agora. Quero ver se tu vai ser sincera. Não, acho que não. Tu acha que já dá pra afirmar que tudo pelo que tu passou em relação a sofrimento, a angústias e tal, já dá pra chegar no ponto do valeu a pena? Ou tu acha que vai precisar experienciar um pouco mais? Eu acho que tem que experienciar um pouco mais. Foi punk, né? Não, eu tô muito feliz Sim. que passei, muito feliz mesmo. Tô feliz que aconteceu isso. Mas eu não sei se eu faria de novo, sabe? Mas agora que aconteceu e passou, eu só Cara, eu acho isso comemorar. muito importante ter essa visão e que bom que vocês têm pensamentos diferentes, porque eu sempre trabalho isso nas minhas aulas, tudo. Eu sempre sou contrário àquela, já falei em vários episódios de podcast sobre isso, no de vocês também, aquela visão idealizada e romântica de que tudo vale a pena, sempre com esforço, etc e tal. Quer dizer, eu quero saber essa sensação, porque em algum momento essa chave vai virar, você vai bater o olho e vai dizer. A gente nunca sabe quando a chave vai virar, né? Pode ser na primeira aula da faculdade, pode ser no primeiro intermédio, pode ser no dia da formatura, pode ser na primeira vez que você vai para um plantão, pode ser no primeiro atendimento no seu consultório, que pode demorar muito tempo depois de formado. A gente nunca sabe qual é o momento em que vai dar aquele plim, né? Mas é interessante saber sobre isso e pensar. Tá, mas então agora eu quero ir para termos práticos, para quem tá em casa e querendo ouvir assim. Vamos falar primeiro do vestibular da UFSC. Por mais que seja um podcast mais pro Enem, vamos falar um pouquinho do vestibular da UFSC. Quero saber notas de vocês, como que foi o processo, quando que foram aprovados, no que recebeu a nota já achou que ia estar dentro ou ficou na expectativa? Como que foi? Queres começar? Vocês que mandam. É que foi muito legal que quando saiu a nota, eu e o Dudu, a gente já fez uma chamada de vídeo, os dois chorando, tipo, ai Na meu Deus, hora, deu vai certo. Na hora a gente falou, puta que pariu, deu certo. Quanto é que vocês tiraram mesmo? Lembra de cabeça? Não. Eu tirei 86,21. Tá. E eu tirei 85,45. 85.4 de 6,21. E isso baseado em anos anteriores, daria Sim, tudo certo, né? Daria frouxo, assim, mas Frouxo. aumentou muito a nota de corte esse ano, então não foi tão frouxo. A gente mas... se ligou porque a gente não imaginava que fosse subir a nota de corte. A minha nota nem era essa de fato, mas eu falei, mesmo assim eu vou fazer recurso, vou coisa. Sim. E foi uma surpresa o quanto subiu, mas foi uma surpresa também a gente ter passado e ter Sim. conseguido vencer. Então, naquele primeiro momento ali, baseado em notas anteriores, meu Deus, já estavam comemorando Não, a o aprovação. Dudu tava me mandando mensagem todo dia. Meu Deus, a gente vai fazer medicina na UFSC, não sei o quê. Todo Já tava nessa dia. vibe. Bom dia,
aprovado em medicina UFSC. Todo Sim, dia de manhã. todo dia. E aí eu queria contar um episódio pra quem tá em casa, que o Dudu e a Ceci, eles ficaram sabendo, né? Conversaram entre eles e me mandaram no WhatsApp Sim. a mensagem, né? Laura, não sei o que, vai dar, blá, blá, blá. E pra você que tá em casa, e eles passaram por isso pela primeira vez, o que acontece, né? Todo mundo tá acostumado a me mandar uma nota que é baixa, tipo, durante a Operação Sisu agora. Os caras estão em 180 de 15 vagas, me mandam, Lauro, será que vai dar? Eu digo, cara, sempre tem alguma chance. Então eu sou sempre aquele cara que dá uma esperança pra quem acredita que não vai dar. Aí eu fiquei com a fama, todo mundo acha, que eu sou o cara que sempre é esperançoso e positivo. Não é verdade. Eu tenho aqui as mensagens do grupo do WhatsApp. A primeira coisa, quando eles me mandaram, eu falei assim... Calma. Por que eu falei? Porque vocês vão lembrar. Falou assim, a nota de corte a gente teria entrado em qualquer outro ano. Eu digo, cara, eu analisei a prova da UFSC esse ano e o que eu notei, assim. Claro, eu não posso falar de biologia, se estava mais fácil ou mais difícil, ou o que era. Mas olhando o gabarito, e aí olha como é importante você estudar a prova. Olhando o gabarito, eu vi que a prova da UFSC desse ano, desse último ano agora, de 2023/2024, teve gabaritos muito altos. Pra quem não conhece a prova, saber em casa o que era, muitas questões verdadeiras. E quando a prova da UFSC tem muitas questões verdadeiras, fica mais difícil você zerar. Sim. Porque o problema de você zerar é quando tem muita questão com uma verdadeira só. Daí se tu marca duas, tu já zera. E eu falei assim, vamos com calma. Eu acho que vocês entram, mas eu acho que esse corte pode subir. Sim. Né? Então assim, ó, o meu papel, você que está em casa e nunca passou por isso, é sempre te puxar pro meio. Se tu tá muito aqui, ó, desesperançoso, querendo ir pra Federal do Inferno, eu digo, cara, vamos com calma e pode ser que dê. Se tu tá muito assim, ó, não, porque eu não faço cursinho nem ferrando mais um ano, eu digo, cara, calma, vamos pensar nisso depois. Só que se tu tá ao contrário também, é que as pessoas acham que eu não sou assim, que elas nunca passaram por isso. Teve aluno já, colega de vocês na época de cursinho, que me mandou mensagem assim, Lauro, tô muito feliz, tô fazendo acima de 160 em todos os simulados. Eu nunca vou falar que legal, parabéns para um aluno desse. Eu vou dizer assim, então temos que ver se na hora da prova vai conseguir repetir, né? Sempre vou baixar. Então foi muito legal porque eles mandaram a mensagem e foi a primeira vez na vida deles que eles experimentaram o outro Lauro. Porque daí tava os dois indo pro céu e eu tive que puxar assim, ó, calma, volta pra terra. Não saiu o listão ainda. Daí ficou aquele clima meio no grupo assim, mas a gente tá feliz. A gente foi bem. Vamos comemorar a independência. Calma que não vão passar, porque assim, ó, cara, ninguém merece ter a sensação de ver que você foi muito melhor e começar todo aquele pesadelo de novo e não vai dar e não sei o quê. Que bom que deu tudo certo. Nossa, que bom. Que bom que mesmo. deu tudo certo. Tá. Então, os dois aprovados em primeira chamada. Sim. UFSC Araranguá e UFSC Floripa. A Ceci começa as aulas agora? Sim, daqui a 2 semanas. Então, quando estiver ouvindo o episódio, já começou. Sim. Já, então, saibam que a Cecília não tem onde morar ainda, mas ela vai ter, tá? Então, Sim, quando em sair o breve terei episódio, casa. a gente espera que ela já Sim. tenha onde morar, porque senão ela vai estar em apuros na aula, né? E o Dudu começa só na metade do ano, né? Tá Sem de férias. Deu Nossa. bem, deu muito Ei, bem. Tá de férias, hein? Coisa boa. Não deu certo pelo vestibular. Tá, e deixa eu perguntar pra vocês. E Enem, como é que foram? Foram bem, não foram bem igual? Porque, pra quem tá em casa saber, né? A gente faz a prova do Enem em novembro, o vestibular da UFSC é em dezembro. Daí o resultado de todo mundo sai em janeiro. Mas o resultado da UFSC saiu antes do Enem, né? Sim. A prova depois saiu antes. Quando saiu a nota do Enem, lembram mais ou menos como vocês foram? Qual foi a nota? Lembro, sim. Foi um desempenho surpreendente. Eu me surpreendi. Pra quem achava abominável o Enem, ainda abomino, mas eu fiz 159 acertos, tirei Top. 940 na Arrasou redação. demais, 940 na redação. Pra você foi top, hein? Pra quem odiava a redação, Dudu é mandou o muito ranço bem da no Enem. eu fiz redação. uma média quase 800, 799 e pouquinho. Na trave dos 800. Mas passaria, então, em medicina em várias universidades do Brasil, né? Com certeza. Tá. Ceci, Eu fiz 146 acertos, Show. com 980 na redação. top. E eu não lembro qual que era. Tu lembra? Bacana. Foi 780, não foi? 780 e pouquinho, eu acho. Eu não sei. Vocês percebam, né? A diferença da nossa amiga Cecília. Da pessoa que estava desesperada, porque ela poderia ir pra qualquer lugar do Brasil, então ela contava a nota, vendo os cortes e tal. Não lembro qual foi a minha nota. Não. Meio, caguei. E a delícia. Caguei pro nossa, Enem. E é delicioso a gente não ter que se estressar com o SISU que você estudou esse ano. Foi Meu horrível, Deus. né? Nossa, eu só Vocês via teus acompanharam, stories né? e ria, assim, tipo, nossa, Cara, eu não preciso consegui lidar com isso. nem responder vocês de tanto que Sim, tava. Assim, sim. Foi horrível. Foi horrível. E eu e o Dudu já passados, assim, tipo. Entendi.
Nem precisa do Enem, eu já passei onde eu queria, já tá ótimo. Show de bola. Mas eu queria levantar uma bola aqui que me parece interessante, né? O Dudu foi muito bem no Enem. Se foi bem, não é uma nota ruim, né? Tá Sim. longe de ser ruim. É uma nota que eu digo que é competitiva. Acho que pra esse ano no SISU, pelo que se apontou ali, ia faltar um pouquinho. Ia ficar naquela trave ali de talvez, com uma chamada não sei o quê, mas ia faltar. Mas eu queria levantar uma bola que me parece interessante, que é um comportamento que eu já percebi em outros alunos e queria ver se vocês já perceberam, assim, em colegas que foram aprovados. O pessoal que tá no começo do ano, pra gente aproveitar esse episódio agora e falar um pouco também de dica de estudos pra galera, sempre fica naquela dúvida de pra o que eu foco? Foco pro Enem, foco pro vestibular, foco pros dois. Então agora na minha mentoria, por exemplo, tem aluno de tudo que é tipo. Tem cara que quer tirar de metralhadora, a primeira universidade que me quiser eu quero. Tem cara que tá com foco em uma. Tem cara que quer tentar ficar com foco, mas em 5. Aí eu digo pra ele, cara, foco em 5 já é metralhadora. Não dá tempo, né, de atirar e tal. Mas eu percebo, e queria ver se vocês percebem isso também, esse padrão de comportamento nos alunos. Geralmente o cara que vai bem numa prova, vai bem em várias. Mesmo sendo provas completamente diferentes. Para você que não é de Florianópolis e tá ouvindo esse podcast, a prova da UFSC não tem nada a ver com o Enem. Não é nem só o fato de a UFSC ser somatório e o Enem ser ABCDE. Os conteúdos que caem, o estilo de cobrança, não tem absolutamente nada a ver. O tipo de pegadinha que a UFSC faz é outro tipo de pegadinha que não é do Enem, né? E, cara, vocês não foram aquelas pessoas que foram muito bem numa prova e se ferraram na outra, né? Vocês conseguiram manter um padrão bem de tudo. Vocês notam isso também? Entre as pessoas, que vocês já ouviram histórias que foram aprovados? Cara, eu acho que é como se fosse um estudo guarda-chuva, assim. Tu pode até fazer um estudo sniper, né, direcionado para uma prova, mas esse estudo que tu tá se dedicando vai recair sobre as outras provas, ainda mais a UFSC, que tem um aspecto mais conteudista, vai ter um impacto no Enem, ainda mais, que é uma prova que preza mais pela interpretação, o conteúdo não é uma prioridade. Sim. Sem contar que a questão mental, né? De tu tá focando numa prova e ter uma prova mais tranquila, né? Isso conta muito, muito. No Enem eu tava muito tranquilo por não ser a minha prova principal. Eu também. Eu acho que foi isso que me fez ir tão bem. Esse é um ponto que eu tô tentando falar pros alunos desse ano, mas eu percebo uma certa ressalva, assim. Tem muitos alunos que moram em regiões que não tem nenhum vestibular próximo. Tipo, a região adota só o Enem, é isso aí e tal. E eu tento convencer as pessoas do quanto é importante fazer prova. Porque eu realmente acho que nesse, como foi o caso de vocês, fazer uma prova que você quer também, não tanto quanto outra, antes desse vestibular, cara, ajuda muito. Te deixa muito mais tranquilo assim e tal. E eu noto que os alunos que estão começando o processo não estão tanto com essa visão. O cara acha assim, ó, cara, tem o Enem, tem o vestibular tal, X e o vestibular Y. Se eu pegar todo o meu tempo e direcionar tudo pro Enem, eu vou ter mais chance de ser aprovado no Enem. E não é verdade, cara, porque no momento que você estuda focando todas as suas energias numa prova só, no dia você tá apavorado. Porque aquele é o seu momento. Sim. Não tem assim, ó, divisão de ansiedade. É o seu momento. Ou vai ou racha. E isso parece que atrapalha muito, né? Eu queria deixar como dica pra quem tá ouvindo este episódio, mesmo que você não estude focado assim, ó, muito numa determinada prova, faça mais. Faça o que você puder de prova. Às vezes a gente olha assim, pá, mas 150 pila a inscrição dessa prova, 200 pila a inscrição dessa prova. Eu sei que é um absurdo quanto eles provam de inscrição, mas assim, ó, vale a pena. Eu acho que vale a pena. Só não dá pra se entupir de prova também, né? É, fazer 92. É, não. que nem o Dudu fez esse ano. Quantas você fez? Eu fiz acho que umas 6 ou 7. É mesmo? O Uhum, que tu fez? Eu fiz... Nossa, eu fiz particular de tudo quanto é canto, fiz UFSC, UERJ. Enlouqueceu. Enlouqueci. E teve alguma outra, assim, além da UFSC e do Enem, que tu teve um desempenho que tu se surpreendeu positivamente, assim? Cara, eu fiz a prova do Einstein, a VUNESP, e é uma banca que eu desconheço, que eu não tava... Mas por não estar focando nessa prova, eu fui muito bem. Eu mandei mensagem... Eu, quando saí da prova, eu mandei pra minha mãe. Nossa, acho que eu não passei, acho que fui terrível. E foi uma das provas que eu mais me surpreendi. Fui muito bem, E justamente mostra a questão mental, né? De tu fugir do que tu tá focando, tu acaba indo melhor. Entendi. E tá, vamos falar sobre isso então agora. Preparação mental e preparação emocional. Porque da última vez que a gente conversou, vocês estavam numa vibe mais baixa e tal e coisa, mas o Dudu me parecia estar muito nessa vibe de cuidar dessa parte, da saúde mental e tal. Quero que vocês falem um pouquinho do último episódio até o final do ano, que a gente gravou na metade do ano. O que vocês fizeram assim pra cuidar dessa parte? Eu
Eu tentei fazer o mínimo possível de estudos. Então, eu estudei o mínimo que eu podia, assim. Mínimo estudo viável. Mínimo estudo viável. Excelente. Tipo, eu reservava alguns dias da semana que eu ia estudar e não estudava. Tipo, o final de semana eu não estudava. E além do final de semana, também tinha dias que eu não estudava nada. Então vamos tentar, assim, que é um troço que eu odeio, mas a galera em casa insiste em querer saber isso. Se tu tivesse que fazer uma média de horas por dia que tu estudou no ano passado, o que tu acha que seria? Consegue? Umas 4. 4 horas. Estourando. Provado em medicina na UFSC. Sim. Dudu. Depois do episódio, assim, ó, girou uma chave na minha cabeça que eu falei, o jeito que eu tava levando não dava mais. Que eu tava fazendo, o nosso cursinho tinha um cronograma, assim, por Sim, semana. cara. E eles cobravam pra gente fazer trocentas mil coisas, assim, ocupava a semana inteira. E, cara, antes ali eu surtei, eu não consegui mais fazer nada. Então eu falei, não, eu tenho que fazer o que eu acho que é interessante pra mim. E daí eu comecei a fazer um estudo próprio, individualizado, que eu fazia as provas, Eu também fiz nessa área, assim. Sim. larguei as aulas do cursinho. Eu também. E ali eu comecei Bacana. a melhorar e coisa. Eu até eu tive que procurar uma ajuda psiquiátrica, a situação ali tava meio pesada, mas, sabe, focar em mim, fazer um estudo que pra mim era proveitoso, mudou completamente o meu ano de estudos. E Tá, então aí vocês estavam assistindo muito pouca aula, assim, selecionando o que Sim. assistiam. E aí, no tempo que vocês estavam estudando, tu direcionava mais em quê? Mais em questões? Em fazer resumo? O que era, assim, a metodologia? eu fazia prova, assim, ó, uma prova por semana e detonava a prova de cabo a rabo. Fazia, sabe, ler as entrelinhas da prova, fazer o estudo da prova em si. E eu acho que fazer o estudo além das questões, né, de conhecer o padrão da prova, é muito benéfico. Tu já lê a questão, tu já sabe o que ele vai pedir, tu já entende mais ou menos o padrão da resposta. E tu focava mais no vestibular da UFSC ou no Enem? Ah, no vestibular. O vestibular era meu xodozinho, o Enem eu fazia, mas... Mas me dá uma distribuição, assim, tipo, a cada 5 provas da UFSC que tu fazia uma de Enem, a cada 3 da UFSC uma de Enem, como é que era mais ou menos? 2 de UFSC e uma de Enem. Ah, tá. Ah, Rolava bastante uma certa até. distribuição. Eu fiz bem menos, né? Tu fazia mais prova, distribuía a prova e tu mais focado no vestibular da UFSC. Total focada Provas no vestibular anteriores. da UFSC, provas anteriores, e meu estudo era totalmente a partir dos meus erros nas provas, né? Então também isso, de saber tudo da prova, eu tabelava todos os erros, acertos, exatamente o que em cada matéria, e também ficar especialista, assim, tipo, na fórmula que eles têm pra pontuar, né? Sim. Então desenvolver essas estratégias de prova e tal. Então, se eu errasse muito alguma coisa na prova, eu via no máximo uma aula sobre isso, direcionada, assim. Tá. Eu estudava aquele conteúdo só se eu errasse. Beleza, tô perguntando o que eu quero saber. E aí vocês faziam a prova e depois corrigiam os erros, como tu falou, Isso. né? Sim. Isso dava mais ou menos assim quanto tempo? Vamos dizer, tu faz uma prova numa tarde, né? Uma prova de um dia de UFSC. Quanto tempo levava pra corrigir aquela prova, por exemplo, antes de fazer a próxima? O Dudu era muito mais rápido que eu. É. Eu demorava 1 ou 2 semanas. 1 ou 2 semanas pra corrigir uma prova que você fez. Isso. E o Dudu? Eu fazia uma prova na segunda, um dia na segunda, outro dia na quarta, quinta e sexta eu só corrigia. Tá. Mas então tu levava 2 dias pra corrigir, ou meia semana pra corrigir esse processo. Sim, porque eu só fazia isso, eu não dava muita bola pros outros conteúdos e aula. Eu quis perguntar isso porque eu tenho alunos que a primeira coisa que eu faço na minha mentoria, quem é da mentoria vai ouvir agora, é mandar os caras corrigirem o Enem do ano passado. Sim. Né? Então você pega o Enem do ano passado e faz toda a correção. E eu tenho alunos que, juro pra ti, tá na conversa do WhatsApp registrada. Às 9 da manhã, eu conversei com o aluno. E aí, às 9 da manhã, ele falou, tá, vou fazer a correção do Enem do ano passado. Às 2 da tarde, já fiz, e agora? Ah, não, né? Cara, não vou, eu tento ser simpático. Não tem como você fazer das 9 ao meio-dia. O processo demora mais. É óbvio que se tu tá errando pouco, vai ser mais rápido. Se tu tá errando muito, vai demorar mais. Tem todo esse processo. Mas, cara, as pessoas não entendem, e eu queria que vocês tentassem me ajudar a convencer, porque eu sei que é isso que vocês fazem, que tu fazer um simulado, ok, tu vai ver quantos pontos tu fez, vai ver o número de acertos. Mas isso é a coisa que menos importa. O que importa é como você vai corrigir aquilo dali pra frente. Porque se esse erro se repetir, você tem que estar preparado pra enfrentar ele. Vocês tinham essa noção? Enxergavam bem assim? Sim. Quando eu corrigia, eu gostava de passar marca-texto. E eu passava, marca-texto verde, acertei, marca-texto amarelo, no caso da UFSC, né? Deixei de marcar, marca-texto vermelho, errei. Eu também fazia exatamente assim. E eu acho legal porque é uma estratégia simples, mas é um negócio que te dá uma noção assim, tá, eu tenho um vermelho aqui, o que eu errei? E daí tu parte assim, destrincha de onde é que veio esse vermelho, da onde? Foi conteúdo, foi atenção, foi o quê? Exatamente. E eu conheço gente que veio me falar, não querendo falar mal de ninguém, mas fazendo aquela fofoca do bem rápida, assim, sabe?
que, cara, eu vou estudar pro Enem, tô começando em fevereiro, março, e eu só vou começar a fazer prova. Um aluno me disse isso, né? Eu falei com um mentor de estudos e ele disse, a gente vai estudar todo o conteúdo até final de agosto e em setembro tu começa a fazer prova. Cara, a gente foi estimulado no ambiente que a gente estava a fazer isso também. De começar só no final do ano a fazer prova. Mas como assim? Isso não faz o menor da sentido. onde as pessoas tiraram Sim. que isso é uma boa estratégia? Eu também... Quer dizer, talvez pra alguém funcione, né? Mas... Não, com certeza... não. Me permita, Ah, Cecília. não, fica à vontade, vou fica à corrigir, vontade. vou corrigir. Sabe por quê? Nesse caso, nada apoia essa estratégia. Nenhuma estratégia Sim. pedagógica, nada de neurocientificamente falando do cérebro. A única coisa que faz sentido nessa estratégia é assim, ó. Tu deixar pra fazer só a partir de setembro, né? Ou 2 meses antes da tua prova, pra tu ir bem, porque tu já estudou todo o conteúdo. Então, só faz sentido se naquele momento tu quer tentar ir bem naquela prova. Ou seja, que daí tu vai fazer simulados, vai ganhar confiança de que tá indo bem simulado e com isso vai bem na prova. Só que o que eu mais tenho de aluno, pelo amor de Deus, é gente que vai bem simulado e vai mal no dia da prova. Cara, isso é o que mais tem. Tu pega lá o cursinho, faz o ranking do top 20 simulados. Qualquer cursinho. O que vocês estudaram, qualquer outro. Nossa, eu acho ridículo Se ficar tiver fazendo isso. um ranking... Eu gravo aqui agora. Se tiver um ranking de top 20, eu duvido que os top 20 tenham sido aprovados. Duvido. Nunca bate o simulado com o troço. Porque tu ir bem no simulado não quer dizer... Cara, eu pra todos os meus alunos, maio é o limite de que você tem que ter feito a primeira prova e corrigido. Não importa se tu vai mal, se tu vai fazer o quê. Cara, como é que tu vai chegar na prova do Enem em novembro e a primeira vez que tu tá tendo contato com uma prova completa é 2 meses antes, cara? Como é que tu vai bem? Me ajudem. Xinga os alunos. Dá pra militar? Dá. Não tem como. O Enem é uma prova de resistência, não é o conteúdo. É tu saber ali se virar com as ferramentas que tu tem pra aturar aquelas 5 horas. Fazer prova é fundamental. Isso também presume que tu começa o ano sem saber nada, né? Pra seguir um cronograma de só estudos e aulas até setembro. Mas, assim, aí que tá, né? É que eu acho, e aí vamos ver se vocês concordam, todos os cursinhos hoje, vestibular, Enem, presencial, online, qualquer formato. Ninguém inventou um cursinho diferente até onde eu vi. Eu vejo plataforma de estudos por questões, mas não é cursinho. Porque eu acho também que um cursinho sem conteúdo, os pais não matriculariam. Mas o que acontece, né? Você vai pro cursinho e o cursinho é vamos estudar todo o conteúdo. Se um dia tiver um cursinho que bote no folder lá no flyer, nós não damos todo o conteúdo, acabou. Ninguém vai fazer. Mas seria o ideal. Seria. Porque tu vai dar todo o conteúdo e não é aquilo ali que vai fazer você ser aprovado. Então você pega uma prova como a do Enem e até da própria UFSC mesmo. Tu saber a estratégia ali, ó, de qual proposição tu vai marcar e qual não vai, por que vai fazer. Tu fazer esse estudo focado exclusivamente no conteúdo do zero, pode ser que funcione assim, ó. Para um aluno de terceirão, que tá saindo do terceirão, de uma escola que realmente não focou nada em conteúdo. E o cara tá fazendo isso para refazer o seu ensino Que é médio. uma situação muito específica. Que é uma situação muito Sim. específica. Nesse caso, ok. Porque pensa, imagina o cara que fez o ensino médio e, pô, a realidade do ensino médio no Brasil, infelizmente, em algumas escolas é terrível. Tem cara que não tem professor de uma disciplina. Eu já dei aula de estágio numa escola uma vez, que eu tava dando estágio em português e literatura, né? Era estágio em literatura que eu tava fazendo. E o professor de matemática era formado em geografia. Porque faltou professor de matemática e como ele dava aula de escala e fuso horário, que é da geografia, colocaram ele pra dar aula de matemática desses assuntos enquanto não chegava um professor. Porra, você tá tendo aula de matemática, professor de geografia. Ok, eu entendo essa realidade, mas é pra esse caso muito específico. Tu imagina, o cara começa os estudos em fevereiro. Daí em março, ele pega uma prova da UFSC pra fazer sem nunca ter visto nada. Vai acertar 2 questões. Sim. Nesse caso, ok. Mas, gente... No Enem, a primeira coisa que eu acho, mesmo um aluno de ensino médio que não teve o conteúdo, deveria tentar fazer, é tentar fazer a prova para ver quando seria certa. Eu acho que muita gente, se pegasse a prova como ponto de partida, ia se surpreender, por exemplo, em humanas. Com certeza. Ia se surpreender que tem um monte de coisa ali que é só tu não ferir os direitos humanos, Sim. fazer uma boa leitura. Eu queria um dia ter uma cobaia. Pegar um cara que topasse, tipo, não estudou nada desses conteúdos, tá? Alguém que, sei lá, já saiu do ensino médio há muito tempo e vai voltar a estudar pro Enem. Eu digo, cara, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 3 aulas, 4 aulas, explicando o que é o Enem.
O que é o Enem em linguagens, o que é o Enem em humanas, e tu vai tentar fazer uma prova pra ver quanto tu acerta. No momento que a pessoa entende a prova, muda todo o jogo. Como é que tu vai pela primeira vez em setembro? Então, eu tô pedindo pra vocês, dia 15 de abril, você que está ouvindo este episódio, por favor, eu estou aqui com 2 argumentos de autoridade pra tentar corroborar que são pessoas que fizeram isso. Deu certo. Faça uma prova completa da prova que você quer fazer até maio. Sim. Se você vai fazer 10 provas, faça as 10 provas. Conheça a prova. Não fique com medo de ir mal agora nessa prova. Por favor. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que é algo que eu defendo muito, em especial por causa dessa questão de cronograma e coisa, que um dos processos essenciais no vestibular é o autoconhecimento. É tu saber o que tu precisa, como que tu estuda, porque os cursinhos vivem tentando empurrar uma fórmula mágica, assim, o segredo da aprovação, que é ver as aulas deles e... Cara, isso não existe. O segredo... Porque tem que fazer a propaganda deles também, né? Mas... A fórmula mágica é tu saber o que tu precisa pra passar. É um processo de autoconhecimento, é um processo de identificação. E quem foca nisso, assim como eu foquei nisso, a Ceci focou nisso, eu acho que pra gente foi fundamental saber o que é melhor pra gente e descartar o que era ruim. Seguir o nosso próprio caminho, trilhar a jornada e saber o que tem que trilhar, fazer o que você sabe que tem que fazer. Seja a partir de uma prova, seja a partir da sua história. Fazer um estudo, o que tu precisa saber. Não deixar que alguém fale, algum orientador ou alguém que não te conheça fale o que tu precisa saber, o que é melhor pra ti. Perfeito. Verdade. E também eu e o Dudu, a gente estudou muito juntos, mas a gente fez as coisas muito diferentes, assim. Essa questão das provas, a quantidade não é qualidade necessariamente. Então o Dudu tava com muito mais energia, muito mais pilhado que eu. Ele corrigia tudo muito rápido, eu ficava até desesperada, me comparando. Às vezes, tipo, meu Deus do céu, tô ficando pra trás. Mas eu preferia corrigir uma prova bem feita, sabe? Então, corrigir, assim, detalhadamente, porque, cara, prova, eu já fiz tanta prova na vida, né? Nem tinha mais prova nova da UFSC pra fazer, só relembrar, assim. Mas esse é o ponto, Ceci, e olha como tem a ver com motivação, que eu sempre bato nisso, nessa tecla, né? Primeiro que a comparação com os outros, ela é péssima, mas ela é inevitável. Totalmente já inevitável. fiz este episódio, Sim. comparação é inevitável, ok. Então, assim, ó, pra você, se alguém tá ouvindo e pensar assim, então eu vou fazer um estudo por provas agora e tal, mas quanto tempo eu levo pra corrigir? Porque as perguntas que eu tenho na minha mentoria são sempre assim, tá, mas professor, quanto tempo tu acha pra corrigir? Assim, eu faço uma prova, daí eu corrijo ela em 2 dias, eu corrijo em 2 semanas, ou eu corrijo em... Eu tenho aprovado que corrigiu em 2 dias, tenho aprovado que corrigiu em 2 semanas. Você tem que saber. E aí eu noto, né? Não que, claro, né? A pessoa entra na minha mentoria, daqui a pouco eu vou falar assim, vão achar que tá todo mundo desistindo da minha mentoria porque odiou. Não, é o contrário. Mas as pessoas recebem um choque, né? Porque elas perguntam assim, tá, e tu vai me ajudar a montar um cronograma? Daí eu digo assim, não, é que a gente é contra cronograma aqui. Daí fica aquele silêncio no WhatsApp, assim, visualizado. Que eu acho que o cronograma tá errado, né? Eu acho que o cronograma ele mais te atrapalha do que te ajuda, sabe? Às vezes você precisa, sei lá, fazer outras coisas. E as pessoas estão presas àquilo, né? Sim. E elas estão presas ao cronograma do cursinho, porque o cursinho, ele tem muitos aprovados, então, consequentemente, ele sabe como fazer. E aí eu queria aproveitar esse espaço para fazer a minha crítica ao sistema. E eu quero ver se vocês concordam ou não. E eu não falei antes para vocês para causar o impacto que eu quero aqui. Sabe o que eu noto? Eu noto o seguinte... Os cursinhos fazem propaganda exclusivamente com aprovados. Então, por exemplo, o Dudu foi aprovado em medicina na UFSC, fez um cursinho, o cursinho vai divulgar ele. A Ceci fez um cursinho e foi aprovada, vai divulgar ele. Só que ninguém pergunta em que estágio anterior vocês estavam. Ou seja, o que o cursinho realmente fez com vocês, de onde você saiu para onde você foi aprovado. Ninguém que tá na internet, no curso presencial, tá se preocupando isso. As pessoas querem os aprovados. Então eu entendo o cursinho quando ele faz uma divulgação massiva só de aprovados. Tem cursinho, por exemplo, que tá no Instagram e o perfil não tem dicas de estudo, o perfil não tem orientações, não tem conteúdo, só tem divulgação de aprovados. Aprovados, o tempo inteiro. Porque é isso que as pessoas estão comprando. Sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto como se todos os cursinhos fossem clínicas de nutrição e a gente tá vendendo as pessoas que estão magras. Por exemplo, uma clínica de nutrição para emagrecimento, tá? Pessoas que estão buscando emagrecimento. Daí eu vou lá e mostro assim, ó. Essa pessoa aqui está com tantos quilos. Ninguém vai querer isso. Tu vai querer saber quantos ela perdeu. Quantos ela tinha versus quantos quilos ela tá agora. Porque se eu estou buscando emagrecimento, eu quero experiência com pessoas que fizeram coisas que emagreceram. E o processo é muito parecido, porque para você emagrecer são coisas diferentes para cada um também. Se todo mundo seguir a mesma dieta, não vai funcionar. Só que os cursinhos não estão mostrando quantos alunos emagreceram.
Eles estão pegando alunos com 72 quilos e estão mostrando que no final do ano essa pessoa está com 71,5. Mas ela já estava com 72. Então, é o caso também que eu e o Dudu, a gente já vinha com notas muito boas, né? Isso. A gente vai corroborar com essa crítica, que a gente não passou por causa do cursinho. A gente já passou apesar do que o cursinho fez com a gente. A minha pergunta é a seguinte, ó. O que eu queria entender é o seguinte. Se você pegar um cursinho hoje, tá? No Brasil. Tô em Fortaleza. Pegou um cursinho. Quantos aprovados você teve em medicina? 0. Se você pegar um cursinho que teve 0 aprovados, a primeira coisa que a gente vai fazer é criticar. Sim. Mas, por exemplo, se tu pegar um cursinho em que todos os alunos tiveram ano passado menos de 100 acertos no Enem, e esse ano você conseguiu fazer com que 90% desses alunos evoluísse para 140. Isso não é um bom cursinho? Sim. Sim. Se tu conseguir fazer com que todos os teus alunos saiam disso para isso, me parece excelente. Porque quando eu vou divulgar aprovados, e eu fiz isso esse ano, divulguei os meus aprovados de SISU, mais por uma pressão externa, de uma necessidade que tem que ter, do que por eu achar que aquilo é grandes coisas. Mas eu já vi que é o que as pessoas querem. Eu vou te dizer assim, do fundo do coração, eu fico mal de divulgar alunos que me mandam DM ou o que for, de quantos acertos eles fizeram em linguagens. Porque cada aluno que eu posto, 41 em linguagens, 42 em linguagens, 43, eu sei que tem 2 em casa chorando e pensando assim, ó, porra, eu fiz curso com o Lauro também, acertei 28, cara. O problema sou eu. Cada aluno que você divulga que foi muito bem, as pessoas ficam mal pensando. Sim. Então, nesse momento, vocês estão aqui comemorando uma aprovação e tem gente em casa ouvindo, pensando, puta que pariu, por que não fui eu? O que eu tenho que fazer de diferente? Sim. E a pessoa vai se moldando através daquilo. Mas será que a gente não tem que se perguntar mais sobre como foi o processo da pessoa? Como é que ela saiu disso pra chegar nisso? Será que se tu tivesse se preocupado com outras coisas antes, não teria acelerado esse processo? Sim. Essa é a pergunta, né? Eu fico me questionando porque parece que tá todo mundo buscando só resultado, né? Cara, eu quero fazer aula de linguagens, então eu vou procurar o professor de linguagens que tem mais alunos com mais de 40 acertos. Eu quero fazer aula de redação, então eu vou procurar a professora que tem mais alunos nota 1000. Mas tu não sabe se ela não pegou uma aluna que teve 980... Vamos combinar eu e você, Cecília. O Dudu não dá, porque Dudu redação, 940, ele tá no auge. Vamos pegar você. Você tirou 980, né? Sim. Se eu fizesse uma proposta pra você agora, ao vivo, aqui no programa, não é ao vivo, é gravado, mas eu faço uma proposta pra você agora. Você tá fazendo medicina em Aranguá. Sim. Eu pago pra você R$1.000 por mês. Aceito. Vamos fazer a proposta, Cecília. Eu pago R$1.000 por mês pra você continuar fazendo redação durante o ano. Não precisa ser nem toda semana, vai uma vez a cada 15 dias. Tu vai fazer uma redação, vai me mandar, eu vou corrigir, vou te devolver. A gente vai praticar o ano inteiro. Eu vou, além dos R$1.000 por mês, te pagar a inscrição do Enem, tu vai fazer o Enem de novo e tu vai fazer só a redação pra tentar tirar 1.000. Tu não vai fazer nem linguagens humanas. Se tu tirar 1.000, além dos 1.000 por mês, eu te pago um bônus de R$5.000. Não, tu concorda comigo que não tem como não aceitar? Sim. E daí eu pergunto, no momento que eu investi em todos os alunos que eu tenho, que são 960, 980, que são vários, eu investi isso por fora, sem ninguém saber, e você tirar 1.000, eu não vou ter uma grande propaganda com vários alunos nota 1.000? Sim. Aí eu pergunto, isso é um demonstrativo de que eu sou um excelente professor? Cara, é muito mais propaganda você pegar um aluno que ano passado tirou 580 e agora tirou 920... que tirava 700 no Enem e agora tirou 900 e pouco, do que você pegar os caras. Só que o que acontece? Todo mundo só procura resultado. Sim. Essa é a real. Não, é interessante pra galera ficar atenta nisso, né? Pra procurar cursinho e tal, porque existe uma pressão muito grande, assim, que tu fica se sentindo meio mal se você for contra a regra, assim, tipo, tá todo mundo indo pra aquele cursinho e eu vou estudar sozinho em casa, sabe? Sim. É com Tu isso se sente meio mal, assim, sei lá, existe uma pressão grande porque aquilo lá tem aprovados, mas isso realmente não prova nada, então é bom conscientizar isso, assim. Dudu. É com isso que os cursinhos estão preocupados, né? Eles estão muito mais preocupados com a propaganda que vão fazer de você do que propiciar as condições adequadas que vão fazer tu passar. Sim. É que eu entendo, por um lado, assim, né? Eu tô nessa situação. Eu não tenho um cursinho meu. Ainda. Mas eu tenho, né, o meu trabalho com os meus cursos e tal. Só que o que eu vejo, assim, bem sincero, né? Cara, eu não faço levantamento de número de aprovados. Eu não faço nada disso. E eu confesso pra vocês, assim, ó, tanto que o dia que vocês me mandaram mensagem que estavam aprovados, eu comemorei ali um pouco com vocês, mas tipo, cara, beleza, parabéns, mas eu tô ocupado. Porque tem pessoas que não passaram e que precisam de mim. Sim. E eu juro pra vocês, eu acho que isso é um trauma que eu tenho
de quando eu fui vestibulando, tá? Eu não sei se... Agora tá saindo no ar. Hoje saiu o episódio 2 da minha história, né? E eu tô contando a história. E, cara, eu fiquei tão traumatizado quando eu não passei que eu juro pra vocês, no dia que saem os resultados, eu recebo mensagem de 50 alunos aprovados. E um vem chorar as pitangas que não passou. Eu fico mal por causa do um. Eu não consigo comemorar aprovados. Então, eu não tenho coragem de ir no meu Instagram e estampar. Passei não sei o quê. Sabe, emendar aquilo em todo mundo. Tanto que assim, ó, esse episódio que a gente tá fazendo, provavelmente vai ser um dos poucos episódios que eu vou trazer aprovados aqui. Sim. Que é o que todo mundo faz. Eu achei legal trazer vocês por causa dessa transição. Um belo contraste, Isso, né? Pra mostrar o processo daqui pra lá. Mas assim, ó, eu fazer um podcast trazendo aqui todo mundo que estudou comigo e foi maravilhosamente bem, pros outros tentarem... Porque muita gente assistiu esse episódio hoje, nosso, tentando buscar dicas do que fazer. Sim. Quando você conta que foi aprovado, e aí me diz o que você fez de estudo pra eu copiar. Não é copiar, cara. Se a Cecília tivesse no meio do ano, que você falou que se comparou com o Dudu, e tava demorando demais pra corrigir, e tu parasse assim, não, chega de fazer correção longa, eu preciso fazer que nem o Dudu. Uma prova na segunda, outra prova na quarta, corrigir quinta e corrigir sexta. Talvez você não tivesse passado. Sim, justamente, sim. Talvez a gente ia estar aqui, e aí, vamos fazer o episódio com o Dudu e com a Cecília. Não, porque a Cecília não passou. Daí o que eu ia fazer? Vamos fazer com o Dudu só? Ai, não dá, porra. E por que a Cecília não passou? Porque ela foi lá e foi copiar o Dudu em vez de fazer o dela, cara. Sim, a minha principal mudança, assim, no último ano de cursinho, que é o que, né, fez provavelmente a aprovação, foi me respeitar, cara. Foi mesmo ter um objetivo meu próprio e conseguir ter ele até o final, sabe? Porque a gente sempre tem uma estratégia, mas vem tantas opções e tantas pessoas querendo dar pitaco e tal, e tu vai se encolhendo, assim, sabe? Tu vai ficando em dúvida e tal, mas eu coloquei a cara a tapa, assim, e fui até o final fazendo o que eu acreditava ser certo pra mim. E isso foi um diferencial muito bom. Cecília, você tem o dom de falar frases impactantes que vão ecoar no episódio. Você falou assim, a principal coisa que eu fiz foi me respeitar. Sim. Puta, que frase forte, cara. Isso é sensacional. O Dudu tava me contando que antes que... Quantas horas de videogame você jogou esse ano? Esse ano eu joguei 600 horas. Existe mais respeito que isso. Você jogou 600 horas próprio. de videogame em vez de estudar, é isso? Sim. E você acha isso bonito? Eu acho, tá aqui, passei, né? Coisa mais linda que existe. Eu não comprometi o meu ano, não comprometi as coisas que eu gosto. Eu ainda pensei, é o meu autocuidado, eu gosto de fazer isso pra estar bem. Eu não vou abrir mão disso, não é o estudo que... o estudo desenfreado, estudar milhões, assim, porque quem passou estudou 300 horas. Eu vou fazer o meu que eu conheço, que eu sei que é melhor pra mim. E deu resultado, eu tô aqui. É isso que as pessoas não entendem, entende? Você pegar... isso aí a psicologia explica, né? Você tem o videogame. Vamos pegar o exemplo do videogame, né? Existem os extremos. Existe a pessoa que ela é completamente viciada e ela só joga videogame e ela tem a prova pra fazer e no horário da prova ela vai jogar videogame porque ela quer escapar daquela prova e não tá afim de fazer. E existe a pessoa que entende aquilo como um momento de descanso. Até se a gente fosse pegar estudos sobre o cérebro, etc e tal, vai dizer que não é descanso, que é não sei o quê. Mas, porra, não é um momento de descanso, é um momento de diversão, é um momento de lazer, é um momento de... Acho que quando você tá imerso num jogo, pra quem gosta de videogame, né, me corrija se eu estiver errado, Dudu, é o momento que você consegue não pensar em vestibular e Enem, porque você tá tentando passar daquela fase. Então você tá realmente preocupado em passar daquela fase e não... Porque, cara, qualquer outra atividade que a gente faça, a gente tá pensando. Até correr na rua. Sim. Fica correndo. Não dá pra desligar a cabeça. Tá, mas então quando eu voltar eu vou fazer mais um simulado e vou não sei o quê. E parece que aquele momento é necessário. Então tu imagina as pessoas ficarem sabendo, porra, eu fui pouco na aula e passei, eu joguei videogame pra caramba e passei, eu fiz não sei o quê e passei. Isso não adianta. Imagina, agora o Dudu falou que jogou 600 horas de videogame e passou. Aí vai ter alguém em casa dizendo assim, tô só com 80 horas. Preciso melhorar isso aí, preciso fazer. Cara, como isso é importante, né? Cara, é saber o que cada um funciona melhor pra cada um. Eu não sacrifiquei o meu final de semana pra estudar. Foram poucos que eu comprometi. E foi algo que me fez bem. Ter o descanso, era o me valorizar, como a Cecília falou. O teu final de semana, me interessou isso, que eu acho que a Cecília falou alguma coisa também, eu vou querer ouvir. Final de semana, a rotina da semana tu já mais ou menos explicou. Final de semana, como é que era? Sábado e domingo. Fazia alguma coisa de estudo ou zero? Teve épocas que eu estudei um pouquinho, mas foi até a metade do ano, quando eu percebi que não estava funcionando pra mim.
Daí, depois disso, eu falei, não, preservarei meu final de semana. Eu fiz uma coisa ou outra, eu estudei com a Cecília. A gente às vezes fazia simulado nos domingos. A gente combinava entendi. de estudar, mas foram bem poucos. Então, não deu muito certo, que a gente regra tava maluco. era sábado e domingo off e de vez em quando um simulado. Isso. E você também? Isso. Final de semana inteiro off. Mas às vezes, quando eu não fazia dia de semana, tipo, não tinha... Como eu não tava conseguindo ver muita aula, assim, tal, porque eu tava meio ansiosa. Um pouquinho ansiosa. Um pouquinho ansiosa. Então, tipo, se um dia da semana o dia de semana que eu tinha que fazer simulado eu não fiz, aí eu passava pro final de semana. Mas só se eu compensasse com outro dia de folga, sabe? Sim. Deixava pelo menos os meus 2 dias de folga, assim. Que loucura. Bom, deve ter uma galera em casa agora apavorada. Porque eles mandam assim, professor, o que tu acha de... Um aluno me mandou esses dias assim, o que tu acha de no domingo de noite eu não estudar? Ele falou isso, né? O que tu acha do domingo de noite? E, Que absurdo. E eu entendi, tá? Como assim? Acho ótimo, mas além disso, como é que é? Não, tá aqui meu cronograma, ó. Ele mandou. Cara, segunda, manhã, tarde e noite, terça, manhã, tarde e noite, claro. Como ele faz a minha mentoria, ele é obrigado a colocar atividade física, não sei o que e tal no cronograma. Nossa, então, mas não sobrevive nenhum mês, isso, assim. mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado, manhã, tarde e noite. Domingo, manhã e tarde. A noite de domingo era o off. E eu digo assim, cara, eu acho que tá errado porque tem pouco descanso. Só que aí começa, tu sai da bolha ali e tal, tem o pessoal da minha mentoria, tem o pessoal que não faz e tal. E tu começa a ver uns cronogramas assim, ó, bizarros. E qual que é o problema? Vai ter alguém no Brasil nesse momento que seguiu um cronograma bizarro desses, né? Sempre digo, seguiu. Porque Diz que seguiu. Uma coisa são as famosas horas líquidas e outras horas brutas, né? Quanto é que você ganha por mês? Ganho 20 mil. Quando vai ver são 12. Porque tem desconto, tem não sei o quê. Mas tudo bem. Quantas horas tu estuda pra não sei o quê? Cara, vamos supor que essa pessoa siga. Pode ter uma pessoa que seguiu aquilo ali e foi aprovada. Só que esse tipo de coisa, a pessoa que seguiu aquilo ali e foi aprovada, é o que eu chamo de alimentar esse tipo de coisa. E a galera adora, né? Ficar falando e fazendo propaganda disso. Ah, estudei 20 horas por dia e fui aprovado em medicina. Pega esse episódio, que tem 2 alunos que foram aprovados. Ó, olha que loucura como é que nós vamos... Nós estamos encerrando. Olha que loucura como é que nós vamos encerrar o episódio. Existem 2 alunos aprovados em medicina na UFSC, uma das universidades mais disputadas do Brasil, que priorizavam o seu final de semana e não estudavam nem sábado nem domingo. Agora que você ouviu essa informação, baixa um pouquinho o olho e olha quantas visualizações tem esse episódio. E aí você pega e procura no Google, no YouTube, um episódio. Passei em medicina estudando não sei quantas horas por dia e vê quantas visualizações tem. Sim. É isso, cara. Sim. Infelizmente não tem o que fazer. Só que essa pressão de você se limitar a isso, e é por isso que o InterpretaCast vai ser resistência, eu já conversei com pessoas de marketing digital e tal. E eu digo, podcast tem assim e tal. Não, tu tem que fazer uns títulos mais chamativos, assim. Tu tem que fazer umas coisas mais né, clickbait. Tem que fazer uma thumbnail, mas não sei o quê. Eu digo, cara, eu não quero fazer um vídeo dizendo assim, eu passei em medicina estudando 20 horas por dia. E aí a pessoa vai lá no vídeo e diz que não é bem assim e era só pra chamar a atenção e tal. Se eu precisar fazer isso, então eu não quero. Sim. É ruim pra quem tá precisando de um auxílio, né? Ou Sabe? faz o contrário. A gente passou em medicina descansando. É. A gente pegou leve. Vai chamar atenção A gente também. mal viu uma aula nos últimos 2 meses de aula antes da prova. E foi isso, pelo menos pra mim, foi isso que me fez passar. Foi eu o conversei descanso. com um cursinho também e falei, olha, não dá. Ou vocês me mudam pra uma turma mais leve, ou eu não vou mais pra aula, assim. Foi nesse ponto. Foi nesse ponto. Eu tive que conversar e tal. E concordaram em eu não ir pra aula com a situação, que eu disse que eu tava rendendo mais e eu tava dando resultados a partir disso. E foi no último mês, ou último 2... Depois do Enem, eu não fui mais pra aula. E antes do Enem, eu não tava indo muito também. Mas eu acho importante destacar também que não é como se a gente não tivesse se esforçado muito, assim, não é? Isso, Porque com as pessoas certeza. têm uma dificuldade de diferenciar, assim, o descanso da preguiça, Na cabeça de das não ir pessoas, atrás. não assistir aula é sinônimo de não estudar. Assim Exato. como na cabeça delas, assistir aula é sinônimo de estudar. Sim, sabe isso que tá não é? muito incorreto. A gente tem uma experiência própria aqui pra estar mostrando. E foram muitos anos de muito estudo, a gente se dedicou muito pra isso. E a gente tá aqui falando que foi um estudo direcionado que conseguiu favorecer a gente. Não a falta de estudo, mas também... Genial. Não precisa
exagerar, assim, sabe? A gente conseguiu achar um equilíbrio e isso fez a gente passar. Genial. A gente fez nosso processo de autoconhecimento, a gente descobriu como a gente estudava melhor e a gente descobriu que é melhor que a gente descansar, que enquanto no último dia de aula, antes da prova, quando tá todo mundo no aulão especial, a gente tava em casa, a gente tava de boa, a gente tava descansando. Sim, Não foram em aulão, não foram em nada. Nossa, nem nada. fudendo que eu vou em aulão. Semana antes do Enem... Não, fazer um aulão de manhã, assim, no dia Nada. antes do vestibular. Nossa, eu olhava pra aquilo e falei, nossa, cara, eu tô muito feliz de eu ter passado e poder falar, assim, cara, não fui em nenhuma dessas merdas, assim, e não fez nenhuma diferença, sabe? Cara, mas Com eu certeza. acho que esse é o ponto, né? A palavra-chave é autoconhecimento. O Dudu falou algumas vezes, eu sempre defendo isso também. A pessoa não pode assistir esse episódio e chegar à conclusão assim, não, então o que tá faltando pra mim é descansar no final de semana e não ir mais em nenhuma aula. Não, cara, não. Você tem que saber qual é a sua jogada. Pra vocês funcionou, e digo mais, né? Funcionou naquele momento. Sim. Talvez se em outro momento da vida... Olha que legal. Agora vai ser legal. Agora nós vamos matar. Olha que legal. Se fosse possível, tá? Vocês dois se teletransportarem pro passado, saídos do terceiro ano, vão começar um estudo pra medicina. E vocês estão ouvindo um episódio de podcast com duas pessoas falando que para passarem foram em pouquíssimas aulas, focaram na saúde mental e focaram mais em resolução de prova. Talvez, com a mentalidade que vocês tinham, vocês iam olhar naquela época, com pouquíssima bagagem de conteúdo, com pouca coisa, e iam dizer assim, cara, vou estudar por questões, porque estudar por questões é a sacada. A gente fez isso no terceiro ano de cursinho, depois de terceirão, mais 2 anos Exato. completos estudando muito, E sabe? talvez não ia funcionar. Sim. Com certeza. Eu acho que é um processo que envolve muita responsabilidade também, porque cada pessoa é dona do seu caminho para aprovação, sabe? Concordo. Então, tem que ter muita disciplina e tem que ter objetividade de ver o que funciona para ti. E se a pessoa estiver se auto-sabotando, assim, é só ela que vai se prejudicar. Então, se for colocar descansar final de semana como uma desculpa, assim, para uma pessoa que já não tem tanto conteúdo, sabe? Para alguém que realmente está precisando, sem ver empiricamente se isso realmente funciona, porque precisa bolar uma estratégia a partir de resultado. Não adianta ver um vídeo no YouTube e bolar uma estratégia a partir disso. A gente fez isso. Passou em medicina na USP fazendo isso, eu vou fazer também. Sim, eu e Dudu, a gente errou muito no processo também. A gente fez muitas coisas que não funcionaram e para chegar num padrão que a gente conseguiu ver resultado, demorou muito, assim. Então, a gente tem que ver a partir do que faz a gente evoluir também. Perfeito. Tudo que funciona pra você. Exato, mas ver com resultados, porque algumas pessoas acham, tipo, tô sentindo que eu tô aprendendo mais dessa forma. Não. Ver todas as aulas me traz, assim, uma calma, sabe? E tal. Eu vejo muito isso, assim. Vê a aula porque gosta do professor e não porque a aula tá surtindo E daí efeito. adoram falar que tem que ter humildade. Nossa, adoram falar. O tanto que eu já ouvi na minha vida que eu tenho que ter humildade de ouvir. E assistir tudo desde o início, porque a gente tem que ter a humildade que não sabe tudo. É óbvio que eu não sei tudo. Se eu tô no cursinho, é porque se eu passei, também não sei tudo. Ninguém sabe tudo, sabe? Sim. Mas o objetivo é passar no vestibular e a gente é dono desse próprio objetivo. Não dá pra deixar as pessoas tentarem desviar, assim, e mandar você fazer alguma coisa. Mas também tem que ter a decência de escutar se o que aquela pessoa tá falando faz sentido pra ti, né? Tem que ter esse filtro, assim. Perfeito. O meu compromisso foi, eu prefiro não passar, porque eu fiz o que eu acreditava que é certo, do que não passar porque eu escutei o que o outro tava falando. Sim. Genial. Que agora tu deu uma Agora de você Cecília tem, e tu fez aquela frase impactante. Sim. Cara, eu acho que tem tanta coisa pra falar e eu não vou estender mais o episódio, mas eu acho que essa mensagem final ela é importante, né? A Cecília falou sobre autossabotagem e muitos alunos assim perguntam, Lauro, será que eu não tô me sabotando e tal? Eu realmente acho que lá no fundo, quando você tá se sabotando, você sabe. Sabe. No fundo, você sabe. Sabe. Às vezes você tá se sabotando, pode ser por vários fatores, porque você não confia em você mesmo que você vai conseguir. Tem gente que se sabota porque acredita que se sabotar e der errado, vai doer menos do que se realmente for confiante de que aquilo vai dar certo, né? Isso faz parte do processo. É Faz impossível não parte. se auto-sabotar em algum ponto. Em algum Eu e o Dudu ponto, fizemos muito isso também. Sempre, em algum Sim. momento você vai fazer. E o outro ponto que vocês falaram da humildade, né? Isso também é uma estratégia que é meio que quase geracional, né? A minha geração e a de vocês cresceu ouvindo que a gente tem que ser humildade, que a gente não pode se achar demais. Nossa, o que eu ouvi a minha vida inteira como professor, baixa tua bola.
Tu não é o melhor professor do cursinho. Sim. E eu pensando, sou sim. Eu pensava, claro que eu sou. Não, tu não é, baixa tua bola, porque não é assim, ó. O cursinho não existe sem ti. Se tu sair, o cursinho vai continuar igual. E eu pensando assim, mas bem pior do que comigo. Juro, eu pensava por dentro, bem Tá certo, tranquilo. com certeza. Só que por que acontece? As pessoas chamaram isso de arrogância. Isso não é arrogância. Arrogância é vocês dois chegarem aqui e dizerem assim, ó. Nós passamos na UFSC, valeu burros que estão aí estudando, sigam firme. Quando você usa isso pra passar por cima dos outros, Sim. pra humilhar os outros. Agora, porra, a gente tá numa situação em que, depressão rolou parte do processo, mal em vários momentos, pensamentos de desistir a todo momento, e você tá usando aquilo que você conquistou pra dizer pros outros que eles têm que ir atrás do que eles precisam também e não copiar vocês, porque vocês são os donos da humanidade. Sim. Isso é a humildade. E não você fingir que não sabe pra se Sim. adequar a um sistema de cursinho e ver aula. Sim, As isso é muito pessoas verdade. deturparam o significado de humildade. Concordo Então, só um pouquinho. plenamente. Humildade agora é eu entrar pra dar aula e dizer assim, ó. Olha, pessoal, assim, ó, funções da linguagem aqui, eu acho que é melhor você estudar assim, mas vocês escolham. Eu não vou entrar aula assim. Eu vou entrar aula dizendo assim, já estudou funções de linguagem? Não, porque não estudou comigo. Agora tu vai ver o que é funções da linguagem. Porque isso vai te passar confiança, cara. Sim. Você vai olhar, vai ser um aluno que nem o Dudu, que odeia a prova de linguagens, mas vai dizer assim, ó, eu vou fazer os troços que o Lauro falou, e ele vai conseguir uma nota pra passar. Porra, é isso, cara. Tô brabo agora. Fiquei brabo. O encerramento do episódio é: a Cecília encontrou o jeito dela de estudar pra passar. O Dudu encontrou o jeito dele. Parabéns pra vocês mais uma vez. Que vocês encontrem na faculdade de medicina o jeito de vocês de fazer isso também, porque eu queria Tomara. alertá-los que essas coisas todas se repetem, tá? Sim, mas Vocês- deixa a gente sonhar agora. Vocês vão ouvir na medicina como vocês têm que estudar para serem bons médicos. Vocês vão ouvir o que vocês têm que fazer. Vocês vão ouvir que é melhor fazer a residência X e Y e não a residência Z para ter futuro. Vocês vão ouvir que se é melhor se formar e imediatamente ir para residência ou se é melhor trabalhar um tempo. Vai todo mundo palpitar em relação ao que você tem que fazer e não existe uma única escolha certa. Sim. Isso também depende. Então eu acho que um dos grandes ganhos que vocês tiveram sobre descobrir esse autoconhecimento nesse momento é conseguir replicar isso nas próximas Não, é uma fases. habilidade que com certeza vai servir pra vida, assim. Genial. Absorver o que tiver de positivo, mas saber muito bem filtrar o que realmente não funciona pra ti, sabe? Perfeito. É, porque não dá pra absorver tudo que falam. Não dá. Dudu, algum último recado? Eu acho que só agradecer, né? Porque Sim. a gente não imaginava que a gente fosse... Eu não imaginava que eu fosse voltar aqui. A gente tava sinceramente num também momento muito desesperançoso. E toda a orientação que tu trouxe pra gente, sabe? Culminar nesse momento, assim, esse encerramento... cara, maravilhoso. É uma das melhores maneiras possíveis de encerrar esse ciclo. Com Sim. a participação aqui no programa Nosso Mentor. Sim. E todo o apoio que tu deu também a gente durante o processo. A gente fez o cursinho presencial do Lauro, pra quem não sabe. E foi muito bom ter com quem conversar, assim. E foi um alívio, sabe? Que deu muito certo. Sim. E agora a gente tá colhendo os frutos. Então, uma Genial. escapatória do que sempre falavam. De fazer cronograma, estudar assim, foi libertador. E se não fosse tu, eu acho que... Não sei se a gente estaria aqui hoje. Genial. Posso contar uma coisa bem engraçada, então, pra gente encerrar, Por que vocês favor. também não Pode. sabem. Vocês falaram que saíram daquele episódio aqui, né? E desesperançosos e tal, não sabiam que ia Sim, voltar. totalmente. A gente gravou, eu não me lembro se era de manhã ou se era de tarde, a gente almoçou depois e tal também. Eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu falei pra Estefânia foi assim: eu fiz um episódio com 2 alunos, eles vão ser aprovados, eu vou fazer um novo episódio. Que legal! Eu já sabia que esse episódio iria acontecer naquele dia. E tinha que acontecer, Se tu né? me perguntar como, eu não sei. Porque, obviamente, eu não falei em voz alta e não verbalizei pra não criar uma pressão, etc e tal. Obrigada. Mas eu cheguei em casa, e a Estefânia pode corroborar isso, e eu falei assim, cara, eu fiz um episódio assim, 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 e eu falei pra ela nesse tom assim, ó, cara, eu acho que eles Nossa, vão eu fiquei até passar. arrepiada. Eu acho que eles vão passar. Tu já imaginou que legal a gente fazer um novo episódio com os dois? Parece que tudo deu tão certo, Naquele finalmente dia, tá eu tudo se tinha. encaixando muito bem, E eu não sabe? sei explicar por quê, assim, não é uma coisa que, porque eu visualizei. Não, eu saí com aquela energia e eu senti que aquilo ia acontecer. A gente, depois de tudo que a gente sofreu, acho que a gente era merecedor mesmo. Sim. A gente Genial. tava merecendo isso. É, eu Genial. realmente, tipo, consciência tranquila que eu não tenho dúvida que eu mereço isso, sabe? Maravilha. Que bom que deu tudo certo. Pra você que está ouvindo em casa, vai dar tudo certo Vai. também. Eu espero que você use esse episódio para procurar o que você precisa. Não fique tentando procurar no YouTube vídeos que vão te dar o segredo mágico pra passar. Não é um vídeo no YouTube que vai fazer isso, não é um cursinho que vai fazer isso. É você descobrir o seu próprio processo. Valeu?
Beijo pra todo mundo. Dá beijinho pra aquela câmera lá e tchau. Tchau. Beijos. Boa sorte, galera. Vai dar tudo certo. Acredito em vocês.